Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Estamos dando continuidade aí a esse assunto formidável, importante, que é o fruir do avivamento. Quero sempre deixar aqui o meu pedido carinhoso, o seu like, você que não é inscrito do canal, se inscreva, faça seu comentário, nos ajude aí de alguma forma para podermos agilizar aí o nosso canal e colocar ele mais ativo, ok? Vamos lá? Estamos aí hoje para a quarta parte do tema. Vamos lá, vamos dizer o tema: boicotes às reuniões de oração e resistência carnal, parte 4. Vamos lá? Os textos que estamos lendo aqui, vocês já sabem, né? Ou que estão me acompanhando já sabem. Primeiramente em Mateus 21, 13, que diz assim, olha só. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em corvis de ladrões. É lamentável. E também, lembrando, sempre faço essa lembrança, que essa passagem também está em Marcos, capítulo 11, versículo 17. Vamos lá? Agora, a próxima passagem que vamos ler agora, né? Que vamos ler é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. Isso aí. E cumpriu as coisas só vão cumprir na nossa vida, na vida da igreja, quando eles entenderem em estarem sempre reunidos. A oração corporativa, ela é importantíssima. Querem que Deus realize milagres na igreja, mas não querem fazer o que as igrejas primitivas. Qual é o segredo dos milagres? Está aqui, vamos ler mais uma vez aqui. Tem outra passagem, para a gente dar continuidade a essa pequena introduçãozinha. Diz o seguinte, capítulo 4, versículo 31, diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Estavam reunidos em oração. Aí eu volto do que nós falamos inicialmente aqui, que nós cortamos para ler a palavra, fala assim, por que a igreja hoje não alcança os milagres? Por que a igreja hoje não tem um número estimado de batismos? Por quê? Porque a igreja perdeu a essência da oração corporativa, esta oração onde todos se reúnem num único dia, para orarem, para buscarem ao Senhor. Lembrando que os discípulos ficaram 10 dias orando. Aqueles 120 discípulos ficaram 10 dias orando. E aí, no 10º dia, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Para que as coisas se cumpram na igreja, para que é preciso? Oração. Oração corporativa. Ah, pastor, eu oro em casa. Não tem nada, eu já falei aqui e vou repetir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Oração na sua casa é uma oração, na igreja é outro efeito. E Deus leva isso muito a sério. Vamos lá? A prática diz que milhares de igrejas ainda acreditam que programas, atividades, pregações podem substituir nos humilharmos muito unidos em fervorosa oração. Em essência, estamos dizendo a Deus, nós não precisamos de reuniões de oração. Temos programas, boa técnica de pregação e atividades empolgantes. Pior que isso é verdade. Eu leio isso aqui e eu vejo essa uma realidade hoje. Estão dizendo praticamente isso para Deus. Senhor, olha, mudou, estamos no século 21, não tem esse negócio de ficar ali de joelho, ou sentados, ou em pé, porque a posição de oração, ela não importa, o importante é orar, é estar ali em oração, unidos, né? No caso aqui, os discípulos estavam, segundo o texto, estavam sentados, orando, não estavam de joelhos, mas estavam orando, o negócio é orar. Não importa a posição, se é deitado, se é sentado, se é em pé, ou pulando, ou agachado, sei lá. Não importa. O importante é orar. O importante é estar em oração. Ok?
Embora não tenhamos declarado verbalmente essa tal posição, nós declaramos, pois Deus não vê o que dissemos, mas o que fazemos. Vamos lá, de acordo com Juízes 7, capítulo 7, versículo 2, enfatizar exageradamente nossa habilidade totalmente aos olhos de Deus. Vamos lá, vamos ler aqui, Isaías. Juízes. Caramba, meu Deus do céu, quase não saiu o negócio aqui. Misericórdia. Lembrando que os irmãos, eu ainda tenho um problema muito sério de gagueira ainda. Estou em processo de cura. Então a gente tem esse problema, não leva muito em conta não. Vamos lá. E disse o Senhor a Gedeão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas na tua mão, a fim que Israel não se glorie de mim, dizendo, a minha mão me livrou. Então, quem vai fazer a obra é Deus. Então, Deus conhece todas as coisas. Ações falam muito mais alto do que palavras. Não adianta a gente achar que Deus não vai ver as nossas ações. Né? Qual é a sua prioridade? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Agora que vamos entrar nisso aqui agora. Entenda só, amigos. Não importa quanto nós dizemos que a oração é uma prioridade, se nós não praticamos a oração pessoal e corporativa. Embora digamos que a oração pessoal seja uma prioridade principal, na verdade é somente uma parte periférica da maioria das igrejas e de suas estratégias modernas. Apenas dizer que a oração e a humildade são prioridades principais não se tornam prioridades. A prioridade é o que está no meu coração, é o que eu vou fazer. E na prática, infelizmente, como nós falamos que ações falam mais alto do que palavras, na prática a gente vai ver que não é nada disso. Falamos muito em buscar ao Senhor, falamos muito em oração, mas pouco agimos dentro desse contexto chamado oração. Né? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Por certo, Deus nunca mandou o avivamento para qualquer geração que achou que está acima da necessidade de consistentemente se humilhar à oração fervorosa e corporativa. Se a oração corporativa e o arrependimento são a principal maneira de nos humilharmos diante de Deus, e são, então a negligência consistente da oração corporativa é pura arrogância. Certamente, não é por acaso que eu abandono a oração corporativa coincide com a chocante declínio dos batismos e da moral da igreja, ou da moral da sociedade, da moral do nosso país, da moral do nosso mundo. A oração pode mudar muita coisa, meu amado. Sem dúvida, a oração corporativa com arrependimento é a principal maneira de nos humilharmos diante de Deus. O que é oração? É dependência. Quando uma igreja ela se reúne corporativamente, os membros todos no mesmo lugar, em determinado dia, e todos vão orar, e ali a igreja está dizendo, eu preciso de Deus. A oração é uma dependência de Deus. E quando a igreja não tem essa prática, é porque a igreja acha que não precisa de Deus. Não falam isso, mas a prática, elas agem assim, elas falam assim. Porque vamos repetir, ações falam mais do que palavras. Até que retornemos os princípios fundamentais de Deus, nós continuaremos a ter a falta de poder neotestamentária. Porém, há sinais crescentes de esperança. Com relação à reunião de oração, há uma nuvem do tamanho da mão de um homem no horizonte. Por isso, vamos continuar crendo que Deus vai mover a sua igreja. Quando nós falamos em que está vindo sobre a igreja um grande avivamento, está dizendo o seguinte, a igreja está começando a entender que ela precisa se focar na oração. Então, por isso, nós chamamos a sua atenção para isso. Bom, que se você quer que a sua igreja esteja dentro desse contexto, que está dentro desse contexto para ser avivada, então ela precisa entender o que é oração. Mas não é somente 2 ou 3, é a igreja. A igreja é um corpo.
E a oração tem que estar dentro do corpo da igreja. Tá bom? É isso aí, queridos. Nós vamos continuar falando sobre esses assuntos. Fluido e avivamento é o assunto do momento. Se você ainda não compartilhou essa mensagem, compartilha ela para que pessoas venham entender esse assunto, tá bom? Eu tenho um canal e nós começamos a pregar ela no dia 9 de julho. Então vamos lá, entra no canal e você vai ver que todas elas estão lá para poder e você assistir ela desde o início, ok? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem profética para a sua vida. Estaremos aqui dando continuidade ao fluir do avivamento. Deus lhe abençoe.